Olá pessoal, esse áudio é referente à 13ª nota de aula do curso de Introdução às Variáveis Complexas, referente ao dia 1º de setembro de 2020. O objetivo dessa nota de aula é apresentar para vocês a resolução de alguns exercícios selecionados dos que eu passei para que vocês entregassem, tá? Nas listas de exercício. Eu vou considerar então aqui alguns e vou apresentar a solução para vocês. O primeiro deles escolhido foi o exercício 1 da página 73 do nosso livro texto, que pedia para que a gente demonstrasse que vale a propriedade do logaritmo em termos de números complexos, né? Na realidade, em termos de funções complexas para o quociente, tá? Para a divisão, tá? Que log de Z1 sobre Z2 é igual a log de Z1 menos log de Z2. Claramente, como a função logaritmo ela é função multivalente, isso deve ser provado ou verificado no sentido da igualdade de conjunto de valores, já que o logaritmo ele pode, para cada número complexo Z dado, ele pode valer infinitos valores, tá bom? Então é no sentido dos conjuntos de valores. Como é que prova isso? Então vamos lá, a gente já sabe que o Z1 e o Z2 podem ser o zero, né? A função logaritmo não está definida para o zero, então você pega Z1 e Z2, dois números complexos diferentes de zero, e aí você escreve ele das formas polares, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu escrevi Z1 e Z2 na forma polar, eles são certamente R1 vezes E i θ1 e Z2 é R2 E i θ2, tá bom? Então, log de Z1 menos log de Z2 é o log da diferença usando a forma polar. Depois eu quebro essa forma polar, tá? Usando a propriedade do logaritmo do produto, tá? E fico com log de R1 mais I θ1 mais 2kπ menos log de R2 mais I θ2 2lπ, onde K e o L varrem os números inteiros, tá? Eu separo a parte que essencialmente tem o raio do número complexo, tá? Perdão, tem o raio não, tem o módulo do número complexo, que é o R1 e R2, eu junto eles dois, e eles ficam log de R1 menos log de R2, e também eu junto os ângulos, tá? Então, no final das contas, eu obtenho log de R1 sobre R2 mais I θ1 menos θ2 mais 2K menos L vezes π, tá bom? Por outro lado, quando eu vou calcular o log do quociente, o que eu obtenho é essencialmente, né, log de R1 sobre R2 é I θ1 menos θ2, que essencialmente é a mesma coisa. Note que a diferença é porque na identificação 1 eu tenho K menos L e na identificação 2 eu tenho só um K variando nos inteiros, enquanto em 1 eu tenho dois números inteiros variando, tá? Então, diante das expressões 1 e 2, né, segue que realmente o conjunto de valores, o conjunto dos valores possíveis para o log de Z1 sobre Z2 coincide com o conjunto dos valores possíveis para log de Z1 menos log de Z2. Observe que existe uma identificação, né, entre a expressão em 1 e a expressão em 2. Elas são semelhantes na realidade. Você pode ver isso aí. Especialmente se K e L eles forem termos independentes, tá? Eles não forem iguais. Se esses dois rapazes, o K e o L, não forem iguais, então certamente em termos de conjunto de valores esses conjuntos são iguais, tá bom? Eventualmente, se houver uma dependência do K e do L, então vocês podem perceber, certo? As mesmas observações que eu trouxe na nota de aula, quando eu falei sobre o logaritmo, e também aquelas que estão sendo ditas na página 69 do nosso livro texto, tá bom? Então esse foi o exercício 1 da página 73. Outro exercício que eu escolhi foi o exercício 4, também da página 73, que pede para você mostrar o seguinte: prove ou mostre que o log de x mais y é igual a 1 meio do log de x ao quadrado mais y ao quadrado mais θ0 mais 2kπi, tá bom? Note, pessoal, que isso aqui é razoável, né? Realmente isso aqui é razoável. Por quê? Porque essencialmente eu estou pegando um número z
complexo e estou escrevendo ele simplesmente como x mais y, tá? Note então que o log de z é o log do seu módulo mais o argumento, né? E a quantidade de voltas que eu dei. Mas note, isso aqui é essencialmente a mesma coisa, né? Por quê? Porque o módulo de z, se o z for x mais y, o módulo de z é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas a raiz quadrada é a potência de meio, aí a potência de meio cai. Entendeu? Então, essencialmente é a mesma coisa, tá bom? E claramente o θ0 é uma das determinações do arco tangente de y sobre x, tá bom? Se x for igual a zero, então necessariamente o y é diferente de zero, senão não faz sentido eu considerar o logaritmo disso, tá? E o θ0 pode ser tomado igual a mais ou menos π sobre 2, conforme seja o y positivo ou seja o y negativo, respectivamente. Como é que eu provo esse exercício, né? Então verifiquemos 3, certo? Vamos verificar a expressão em 3. Ora, a gente sabe que x mais y é igual a r elevado a iθ, onde o r é o módulo de x mais y, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ0 é o ângulo, né, claro, formado entre o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas do plano complexo, tá bom? Ou seja, eu uso as relações do triângulo retângulo e obtenho imediatamente que a tangente de θ0 tem que ser o y sobre o x e, portanto, o θ0 é o arco tangente de y sobre x. Então, bem simples, né? Por fim, o log de x mais y é o log de r vezes e iθ, que é o log de r mais iθ0 mais 2kπ, só que o r é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, como eu avisei, né, raiz quadrada é uma potência elevada a meio, você cai com esse meio e fica com meio de log de x2 mais y2 mais i θ0 mais 2kπ, provando assim o resultado. A segunda parte é óbvia, né, uma vez que ocorre uma das possibilidades abaixo, e aí eu coloco dois desenhozinhos para você ver, tá? E isso essencialmente finaliza o exercício. Bom, então isso foi o exercício 4 da página 73. O próximo exercício que eu escolhi foi o exercício 8 da página 73, que ele pede para a gente encontrar as raízes da seguinte equação complexa: e elevado a z mais 6e elevado a menos z igual a 5, tá bom? Então, como é que a gente resolve 4? Então, de 4 a gente sabe o seguinte: eu posso pegar o e elevado a menos z e colocar ele no denominador, certo? E aí depois o que é que eu faço? Eu tiro o MMC e obtenho da equação 4 e elevado a 2z menos 5e elevado a z mais 6 igual a 0, certo? Isso na identificação 5. Na verdade, só tirei o MMC aqui, tá bom? E depois eu pude cancelar o e elevado a z de baixo. Na verdade, eu pude cancelar, né? Depois que eu tiro o MMC entre e elevado a z 1 e 1, né? Eu posso tirar ele de baixo, tá? E aí eu obtenho apenas essa equação, né? E elevado a 2z menos 5 elevado a z mais 6 igual a 0. Ora, eu vou fazer a mudança de variável, t igual a e elevado a z. Isso aqui é muito parecido com aquilo que a gente fez no arco cosseno, né, do número complexo, e certamente vocês fizeram para o arco seno, porque foi um pedido meu a vocês, né, que trabalhassem a questão do arco seno e fizessem as mesmas verificações que eu fiz para o arco cosseno. Tá? Então, o que é que eu faço? Eu obtenho, então, essa equação do segundo grau, identificada em 6, t ao quadrado menos 5t mais 6 igual a 0, e aí eu resolvo essa equação do segundo grau, tá? Resolvendo essa equação do segundo grau, eu obtenho duas raízes. Ou o meu t é 3, ou o meu t é 2, tá bom? Então, a gente tem assim duas possibilidades. Uma vez que o t é elevado a z, eu tenho duas possibilidades. A equação me dá duas possibilidades. Ou o e elevado a z é 3, ou o e elevado a z é 2. De 1, a gente chega à conclusão de que se eu substituir o z por x mais y, né, as variáveis x mais y, então e elevado a x cosseno de y mais i seno de y tem que ser igual a 3. Ou seja, o e elevado a x cosseno de y é 3 e o e elevado a x seno de y é igual a 0. Como eu já sei, né, que o e elevado a x é sempre diferente de 0, a exponencial elevada a qualquer número é diferente de 0, para qualquer x, então da segunda equação do meu sistemazinho de equações simples aí, que a gente vê no meio da página 6,
a gente chega imediatamente que o seno de y tem que ser zero. Portanto, o y tem que ser um múltiplo de π, tá? Porque a única possibilidade do seno dar zero é se o y for um múltiplo de π. Por outro lado, se você pega um k que é da forma 2l mais 1, ou seja, se ele for ímpar, suponha que o l é ímpar, tá? Perdão, suponha que o k é ímpar. Então, você vai ter o seguinte, que o cosseno de y é cosseno de kπ, certo? Que é igual a cosseno de 2l mais 1π, que é igual ao cosseno de π, que é igual a menos 1, certo? Daí, o que, que a gente tem? Você olha para a primeira equação do seu sisteminha e vai ter que e elevado a x cosseno de y vai ser menos e elevado a x, certo? Ou seja, então, menos e elevado a x deveria ser 3. Ou seja, o e elevado a x teria que ser menos 3. Mas o e elevado a x, pessoal, é sempre um número positivo, tá bom? Então isso aqui é uma contradição, isso aqui não pode acontecer, tá bom? Ou seja, o k não pode ser um número ímpar. O k não pode ser um número ímpar. Portanto, o k é um número par e eu posso então trocá-lo imediatamente já por uma coisa do tipo 2kπ, tá? Então eu troco o kπ do y apenas por 2kπ. Por fim, 3 é igual a elevado a x cosseno de y. Isso vai me garantir que o e elevado a x vai ser igual a 3 e, portanto, o x vai ser log de 3, tá? Claramente, o logaritmo que eu estou pensando aqui é o na base e. Portanto, z é log de 3 mais 2kπ, tá? Onde o k pertence a z. Professor, o senhor não fez a segunda não. Mas observe que se você já tem a resolução de e elevado a z igual a 3, e elevado a z igual a 2 é essencialmente a mesma coisa. O que é que você vai obter? Vai obter z igual a log de 2 mais 2kπ, onde o k varre os inteiros. Então, essas são as duas possibilidades que você tem. O seu z é da família, né, desses valores do tipo log de 3 mais 2kπ ou log de 2 mais 2kπ, tá bom? Essa é a solução desse nosso problema escolhido, tá? No meio da página 7 tem o último problema que eu escolhi para resolver, é o exercício 14 da página 73 do livro texto. O que é que esse exercício diz? Ele diz o seguinte: mostre que todas as determinações de i elevado a i são reais, certo? E dadas por o i elevado a i é igual a exponencial, certo? Desse quociente aí, menos 4k mais 1, entre parênteses, π sobre 2, tá bom? Ou seja, o i elevado a i é um número real, tá bom? Ou seja, ele só assume valores reais. Solução. Então, vamos lá. Ora, a gente sabe que o i pode ser escrito como e elevado a i, tá? π sobre 2 mais 2kπ. Ou seja, e elevado a i, aí abre um parênteses, 4k mais 1 sobre 2, vezes π, tá bom? Daí, usando a função potência z elevado a alfa, né? Quando eu escolho z igual a i e alfa igual a i, a gente tem, né, que i elevado a i é elevado a i 4k mais 1 sobre 2π elevado à potência i. Ou seja, isso daí é a parte principal, né? É o ramo principal de i elevado a i vezes e elevado a 2π k e i, tá? Onde o p elevado a i é o e elevado a i log de 1 mais iπ sobre 2, certo? Uma vez que o módulo, o r aqui no nosso caso é 1, né? Porque é o módulo de i. E o θ0, já que eu tô sobre o eixo do y, o θ0 é π sobre 2, tá bom? Então, o p de i elevado a i, na realidade, é e elevado a menos π sobre 2, se você fizer a continha, né? Uma vez que o log de 1 é 0, tá? Assim, eu chego à seguinte conclusão, de que o i elevado a i é e elevado a menos π sobre 2 vezes e elevado a 2π k i ao quadrado, porque eu tinha lá no final da página 7, eu tinha isso, i vezes i, tá? Ou seja, isso é elevado a menos π sobre 2 vezes e elevado a menos 2kπ. Ou seja, junto isso tudo numa exponencial só, é elevado a menos π sobre 2 mais 2kπ,
E aí você simplesmente faz os ajustes, né? Tira o MMC e acaba encontrando exatamente aquilo que o problema pede para você encontrar. Que o I elevado a I é exponencial de menos 4K mais 1, entre parênteses, vezes π sobre 2. E isso, então, finaliza o problema. Pessoal, esses foram os problemas que eu escolhi para apresentar para vocês, tá? Nesse momento eu peço que vocês façam uma checagem de tudo, vejam se está tudo ok. E bons estudos a todos.